Estamos ao vivo, Tari Rocha, seja Oi, bem-vinda. Nós vamos falar hoje sobre o luto das filhas de mães narcisistas, né? Nós vamos falar sobre o luto. Que luto é esse? Priscila morreu, a Tari morreu, o que que aconteceu? Meu Deus, Jesus! Tari, seja muito bem-vinda. Eu quero que você sinta-se em casa, eu quero que aqui seja como se fosse a sua casa, tá bom? Você fala muito bem, você faz um trabalho maravilhoso e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o seu canal, aqui, o que você quiser falar, você fala. Enquanto isso, eu vou abrir o Hangout e vou ver quem está nos acompanhando. tá bom, Sinta-se à vontade. tá bom, meu amor. Bom, pessoal, tudo bem? Boa noite. E Pri, muito obrigada por me convidar. Fiquei muito feliz que você me convidou, porque eu acho que quanto mais gente falando sobre esse assunto, melhor, não é? E particularmente, quanto mais gente falando deste assunto com o sentido de se reconstruir, de se empoderar, de se libertar, melhor ainda, porque de fato, quando a gente fica focando na doença da mãe, a gente pode se perder um pouco aí e esquecer que o ponto todo é a gente aprender a se amar, se libertar e se dar aquela vida, não é? Então, meu nome é Tariana Rocha, eu sou estudante de psicanálise, coach e sou filha de narcisista. Eu tenho um canal de YouTube, Tariana Rocha, onde eu falo sobre uma série de coisas relacionadas a desenvolvimento pessoal, mas particularmente eu tento trazer conhecimento a respeito de como passar pelo processo de superação das sequelas com a mãe narcisista. E esse processo aí é um processo que, para quem está de fora, é difícil de entender, envolve um luto da mãe em vida, sem o qual a gente não chega no próximo estágio. O próximo estágio é experimentar a liberdade pessoal, não é? E hoje a gente vai falar sobre esse luto. Então, eu gostaria de falar também que eu tenho um trabalho autoral que eu desenvolvo, chamado Workshop Entre no Seu Poder, e é um programa 100% digital que foi feito especificamente para filhas e filhos de narcisistas. O objetivo é acolher, validar e orientar para que você possa saber como tomar decisões lúcidas com relação à sua família, à sua saúde mental e ao seu futuro, e também para você ser acolhido, porque descobrir o narcisismo materno não é nada fácil para ninguém. O que mais que eu posso falar para vocês aqui? Eu tenho um grupo também no Facebook que chama-se Entre no Seu Poder, e lá você pode conseguir acolhimento e validação de outras filhas e filhos de mães narcisistas 24 horas por dia. E a gente tem gente do mundo inteiro que está nesse grupo, já tem milhares de pessoas. Então, se você está na dúvida, se você não sabe, ou você está precisando falar com pessoas que entendem o seu lado, não vão julgá-la, você pode encontrar essas pessoas nesse grupo também. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Nós temos 44 pessoas nos assistindo agora. Gessé Romanha, seja bem-vindo, Gessé. Temos Davi Bispo. Beijo, Davi Bispo, seja bem-vindo. Temos Refars, não sei que nome é esse, mas seja bem-vindo ou bem-vinda, Rê. Fabiana Pereira Flávio. Beijo para você, Fabiana. Nós temos a Bruna Lírio, Reino Plano, Luciene Vieira, Westfer Giovana, Elídio Machado da Silva. Beijo, Giovana. Nós temos aqui a Cineide Santos, Sinceramente Kate, Daniel Lima, Mariane Brito Belém. Beijo, tá sempre aqui. App Store, Marcos Neto, Cineide Santos já falei, Carla Queiroz, Andréia Sobral, Daniel Lima já falei, Robson Pinheiro, Diego TRK, Valquíria Domingos, Jogos Online, sempre online. Beijo. Por que tá triste? Fique feliz, tá bom? Hoje nós vamos focar nos filhos e não na doença, no distúrbio de personalidade, tá bom? Nós vamos focar na gente. Simone Campos, deixa eu ver quem mais. Jair Mengel, desculpe. Melk W. Guedes, compositor. Peraí, vai ficar quicando. Deixa eu botar aqui que
aí eu boto isso, mostrar para todos, um de cada vez. Fábio Oliveira, Josilene Pereira. Vocês estão ouvindo um barulho ou é só eu que estou ouvindo um barulho? Escrevam aqui para mim como é que tá o Hangout. Tá o som legal, não tá? Escreva para mim, por favor. Shirley Lazarotto, Cleide Viudes, Sandy GG, Mael, seja bem-vindo, César Ricardo. 54 pessoas chegaram até agora. Hoje nós vamos falar sobre como funciona a vida da filha ou do filho, tá? Porque tem muitos que são homens também. Sim. Tá um barulho? Tá barulho. Eles estão dizendo que tá barulho. Melhorou um pouquinho aí. Para mim melhorou. Para vocês melhoraram ou continua um barulho? Sim, tem ruído às vezes. Tá ótimo o áudio. Bom, para alguns tá bom, para outros não tá muito bom. É uma vida glamurosa? Como é que é? Chutou o pau da barraca, foi viver sua vida, largou a mãe idosinha, doentinha, tadinha, sabe? A filha, vida louca, foi viver aí uma vida glamurosa, mega blaster vida? Ou é uma vida que tem que encarar um luto? Como se você tivesse perdido alguém que você amasse muito? Fala pra gente, Tariana, é uma vida... Tá. Vida Mega Blaster feliz ou é um desafio? O que você acha? Na verdade, conseguir se distanciar de uma dinâmica familiar narcisista é um grande ato de coragem, porque você vai de um ambiente tóxico, onde você está doente e desempoderada, por nada. Porque você não tem referência de nada, você tem que construir novas referências, e você vai passar por um processo, que é que a gente vai conversar hoje, que é esse processo de luto, que envolve várias coisas, tá? Várias coisas. Que, na verdade, nada mais é do que um processo através do qual a sua percepção da realidade tem que ser totalmente reconstruída, e você tem que entender que você, a partir desse momento, escolhendo a sua libertação, você de repente vai deixar muitas pessoas que você ama para trás. Porque talvez tenham pessoas na sua família que são mais abusivas, mas às vezes tem pessoas lá, uma irmã mais nova, não é? Um irmão dourado, ou às vezes a criança é invisível, um tio, alguém lá que você ama, mas a pessoa não está pronta para falar as verdades sobre a toxicidade da família, e você não conseguindo salvar esses membros da família, você acaba tendo que perder grande parte da sua vida, não é? E também grande parte da sua identidade, e aí você tem que passar por um processo de reconstrução. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do que é esse tal de luto, tá? Primeiro vamos falar sobre o que é luto. Não morremos, né? Não morremos, estamos não morremos. Aqui vivas, né? Não morremos. Não morremos, não morremos. É difícil, tá? É um processo que parece impossível no início, de tão pesado e tenso que é, mas existe um depois. E é nisso que a gente tem que focar. Por que a gente passa por esse processo doloroso? Porque tem um depois, e o depois super vale a pena, mas não é fácil. Então, em primeiro lugar, o que é um tal de um luto, né? O luto é uma resposta natural, psicológica e emocional que marca o fim de algo. Agora, pode ser fim de qualquer coisa. Você também pode passar por um luto quando perder um emprego, não é? Quando você passar por um divórcio. Se você perder dinheiro, status, você também pode passar por um luto. E não é só perder uma pessoa, né, no caso dela morrer. Qualquer pessoa que deixa de fazer parte da sua vida, ou pelo menos daquele jeito que você achava que ela fazia parte da sua vida, pode desencadear um processo psicoemocional de luto. Então, quando a gente está falando aqui do luto da mãe em vida, tem algumas coisas que chegam ao fim. Quando você percebe a toxicidade da dinâmica familiar narcisista e saca que de lá não vai vir cura,
De lá não vai vir a aprovação da sua mãe que você esperava. De lá não vai vir a capacidade da sua mãe de se conectar empaticamente com você, com as suas necessidades. Então, o luto é, em essência, a aceitação de que de lá não vai vir o que você precisa. Então, a gente passa por que tipos de luto? O luto da fantasia da boa mãe que você nunca teve e nunca vai ter. Por que o luto da fantasia da boa mãe? Porque a gente fica muito tempo tentando se convencer, não é tão ruim assim, eu sou uma filha ingrata, eu estou sendo injusta. E existe aí, como a gente sabe, muita mentira patológica na dinâmica familiar narcisista. Então, tem-se a construção de uma aparência, às vezes saudável para o mundo, não é? Mas dentro de casa, você sabe que não é daquele jeito. E no nosso processo de luto, a gente tem que abrir mão da expectativa de que um dia a nossa mãe vai começar a nos amar de um jeito diferente que ela fez nos últimos 30, 40, 50 anos. De que um dia a gente vai ter as nossas necessidades enxergadas e satisfeitas. Então, abrir mão dessa fantasia de que um dia a sua mãe vai ser aquela pessoa amorosa que a sociedade acredita que toda mãe é. Aceitar no fundo do coração que ela não é, nunca foi e nunca vai ser essa mãe. Não é? E por que esse passar pelo luto da fantasia da boa mãe, da mãe que eu queria ter e que eu nunca vou ter, é tão importante? Porque a gente funciona assim. A mãe tem uma função muito importante na vida da filha. A mãe validando, enxergando a individualidade da filha, acolhendo todo o gama de emoções da filha, que ela passa a mensagem para a filha, que a filha é ok, que o que tem lá dentro dela, aquele indivíduo lá dentro dela, é um indivíduo amável, é um ser amável, que dá para ser amado, que dá para amar. Quando, através porque a nossa mãe tinha uma doença, no caso aqui a gente está falando do transtorno de personalidade narcisista, quando ela não tinha capacidade empática de se conectar com a gente, de várias formas a gente recebe a mensagem, inúmeras vezes ao longo da infância, que o indivíduo que está aqui dentro não é ok. Que este serzinho aqui é deformado, é errado, não tem valor, ou mesmo que não existe, não é? Tem um fracasso em enxergar a individualidade da criança. Então, o que a gente faz? Quando a mãe não consegue, com o comportamento dela, ensinar para a criança que ela é digna de amor, a criança chega à seguinte conclusão: eu não vou deixar de amar a minha mãe, mas eu posso deixar de me amar. Porque não é minha mãe que está errada, deve ser eu realmente. Por que eu, olhando para cima, para a pessoa que mais me ama e que eu mais amo, vou deixar de acreditar na versão da realidade dessa pessoa? Então, o que acontece aí é que cria-se uma relação tóxica e simbiótica, onde a autoimagem da filha depende da percepção de uma pessoa que tem transtorno, que está doente e que tem muita dor. E enquanto a filha ficar esperando que aquela mãe um dia aprenda a amá-la, aprenda a enxergá-la, queira realmente enxergar a individualidade da filha, incluir essa individualidade de uma forma igualitária, enquanto a filha fica esperando isso de uma pessoa que não tem como dar isso para ela, ela não se dá a permissão de viver a própria vida. E aí a vida vai saindo dela. A filha vai adoecendo, ela vai ficando naquela dinâmica, achando que ela tem que pagar com a vida, porque a mãe dela pariu ela e criou ela, então ela acha que obediência eterna faz parte, e ela vai podando todos os aspectos da personalidade dela que ela julga que são incompatíveis com a percepção do que é certo e errado da mãe. Só que a mãe é instável e ela não tem uma visão do que é certo e errado. Nunca a filha vai conseguir satisfazer. E enquanto ela esperar satisfazer, ela não dá um passo. Então, essencialmente, o luto é você sacar que o amor que você esperava dela é você que vai começar a se dar. A aprovação que você esperava dela, você que tem que começar a se dar. Não é? As escolhas que você olhava para ela para validar, você vai ter que validar suas próprias escolhas, apesar da opinião dos outros. E aí você deixa a mãe que você fantasiava para trás, porque ela não existiu e não vai existir. Você deixa para trás a fantasia de conseguir ser uma criança na infância, porque sua infância já foi. E você nunca mais vai conseguir ser uma criança, realmente criança, né? Lembrando que a gente tem essa energia infantil para o resto da vida e a gente pode entrar em contato com ela, expressá-la, essa criança interior, a qualquer momento.
mas você não vai ter a oportunidade de fato ser uma criança que sente que os adultos em torno dela sabem cuidar dela, porque a criança suspeita desde cedo que os adultos não são bem adultos. Então a gente passa pelo luto, né, pela criança que a gente nunca foi. Tem o luto, que é da sensação de vida perdida. Muitas mulheres, homens, descobrem o narcisismo materno com 50 anos de idade. Não é? Então, o luto pela consciência de que não foi só na infância, às vezes na adolescência, você não fez coisa que outras crianças e outros adolescentes fizeram. O luto também pela ideia de que, de repente, se eu satisfizer alguma condição, se eu for perfeita, se eu for talentosa, se eu tiver dinheiro, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, de repente, em algum momento futuro, ela vai conseguir me enxergar e me amar do jeito que eu quero. Não. A gente tem que passar por um luto de aceitar os limites da nossa mãe e entender que não tem nada que você poderia ter feito para consertar ou mudar, né? Porque você não poderia ter salvado a sua mãe. E você era criança e ela era mãe. E aí tem o luto pelos familiares que você deixa para trás. Às vezes você tem uma irmã que você ama, mas ela está em profunda depressão e ela não tem energia de sair de lá. Às vezes você tem um irmão que você ama e ele tem sucesso e ele está recebendo um certo suprimento narcísico da família porque ele é o dourado e ele não está pronto para deixar, apesar de que o dourado também não existe, não é? Então tem que deixar para trás às vezes o seu pai, porque ele está muito mais à mercê da sua mãe do que a você. E ele pode até perceber que a sua mãe tem esses comportamentos, mas para manter a estrutura da família, para não lidar muito com os segredos, ele não vai sair da dinâmica. E aí também tem o luto de entender que aquilo que você contava com a sua família, você não vai poder mais contar. Eu lembro que quando eu me preparei para sair da casa da minha mãe, eu saí com 21 anos de idade. E eu decidi, eu vou guardar dinheiro e me estruturar para que quando eu sair, eu nunca mais tenha que pedir um centavo. Porque eu sabia que aquele centavo era impagável. Se um dia eu pedisse aquele centavo, não é? Eu nunca ia conseguir pagar aquele centavo. Então, o dinheiro com o qual você conta tem que passar pelo luto, que de lá não vem mais. O apoio da sua mãe para tomar decisões, né? Porque a gente não confia na gente a vida inteira, falando para a gente escutou que a gente é errada, que é isso, que é aquilo, exagerada, não sei o quê. Então, a gente terceirizou nossas opiniões para a nossa mãe. É uma forma de apaziguá-la e errar menos, não é? Deixar de contar com a sua mãe por este apoio também faz parte do luto. Gatona, posso continuar aqui ou você quer falar alguma coisa? Deixa eu responder algumas perguntas, já a gente volta. Tá bom. Pelo que a Tari me disse aí, fazer um resuminho, né? A gente tem um luto, não é? A filhinha de papai e mamãe, irresponsa, chutou o pau da barraca, mesmo porque a exclusão da filha de mãe narcisista não é escolha dela, entendeu? Ela é excluída. Você sabe quando você está rodeado de pessoas, mas você está sozinho? Você está cheio de gente em volta de você, mas você sente que você está sendo excluído, mesmo no meio? Já sentiu essa sensação? De você ser excluído estando no meio? Então, assim, já foi tudo programado, principalmente para a filha bode expiatório, dela assumir esse papel de exclusão. Então, quando alguém me acusa de, por exemplo, não dar atenção, alguma coisa, eu relembro os últimos encontros. Briga, dedo na cara, disse-me disse, parece o programa Casos de Família. Então, assim, eu fui afastada. Isso não foi uma escolha minha. Agora é uma escolha minha. Mas quando eu estava tentando contato, fazendo das tripas e coração para fazer dar certo, eu era excluída dentro do meio. Dá para entender? Estando no meio, eu era excluída. Então, assim, é um luto, gente. É um luto, não é uma alegria. Ah, vou viver minha vida, chutei todo mundo, agora está todo mundo com problema, está velhinho, está doente, e eu vou sair dessa muito bem. Não, você não vai sair dessa muito bem. É um luto. Você está perdendo uma pessoa que você ama, um irmão que você ama, uma irmã, um sobrinho,
sabe? Um bebê que nasceu, que não está crescendo com você. É um luto dos familiares que ficam ao redor, já foram completamente envenenados, sabe? Eles não têm a menor capacidade de entender o que está acontecendo. Aí você vai ter que enterrar mãe, irmãos, sobrinhos, tios, a sua reputação você tem que enterrar. Podem xingar você tudo quanto acabou, você não se importa mais em ser a pessoa perfeita, você vai ter que enterrar a sua reputação. Seja o que vier, você vai ter que enterrar isso, tá bom? A vontade de ter uma reputação limpa, acabou, é ficha suja e é isso aí, vai consumar isso daí, vai engolir, vai ter que aceitar. Então, assim, é um isolamento programado, é isso que eu queria deixar bem claro, é um isolamento programado, beleza? Jogos online está chateado porque foi retirado do grupo, entre no seu poder. Bom, jogos online deve ter regras esse grupo e talvez você tenha quebrado algumas sem perceber, tá bom? Mas eu não estou lá, eu não sei do que se trata, eu só estou te dando um toque aí que de repente alguma coisa foi fora. Mael Gameplay disse, manda um oi para Rio Grande do Sul, beijo, Rio Grande do Sul, beijo, Mael. Testemunho Lucinéia, manda um oi para Cerejas, Rondônia, beijo, nem conheço a cidade de Cerejas, Rondônia, não conheço, mas eu conheço Cacoal, conheço Porto Velho, Pimenta Bueno, eu conheço um monte lá, né? Refaz, eu saí da minha casa para poder ser livre. Foi a melhor coisa que você fez na sua vida, Rê. Isso vai mudar? Eu já tenho 40 anos. Não vai mudar. Nunca. Faça o luto. Se permita chorar. Se permita passar pelo luto. Porque quando algo não tem solução, você tem que se enlutar. Você tem que se permitir chorar, dar uma sofrida básica, porque enquanto você não passar pelo luto, você fica na esperança. Exatamente. E você não pode ter. É isso que lasca a gente, a esperança. É isso que lasca a gente. E assim, é interessante falar aqui 2 pontos do que você falou. Às vezes esse luto dura décadas, viu? A pessoa corta contato, 5 anos depois ela volta e pensa, não, agora vai ser diferente, né? E não é. E aí ela corta contato de novo, ou a mãe corta contato, porque às vezes tem um revezamento, né? A mãe também dá essa descartada aí da família, e passa um tempo e depois você volta a ter contato e não muda. Agora, com relação a esse luto, eu gostaria de falar 2 coisas. Em primeiro lugar, de fato, é bem interessante o que a Pri falou aí, que é um afastamento programado, tá? Para o bode expiatório nunca se sentiu parte de nada, nunca. Foi muito claro para o bode expiatório que o bode expiatório nunca teve família. Não tem pelo que lutar, sinceramente, porque foi deixado muito claro desde a infância que o bode expiatório era ocupado por absolutamente tudo e não era benquisto. Então, não é? E aí, para os outros membros, para uma dourada, por exemplo, ela percebe a inexistência dela. Porque também é um isolamento programado. Porque ou você existe de acordo com os padrões da sua mãe, ou você não existe. Se você quiser existir, vai ter que ser longe, porque perto não vai rolar, não é? Então, no fundo, a escolha que você está fazendo é entre o saudável e o tóxico. Se você escolher o saudável, vai parecer que você é uma péssima pessoa. Mas ficando lá, você está escolhendo o tóxico. Mas no fundo, que escolha que é, não é? Você escolher a doença ou escolher a sua saúde. E aí, com respeito ao luto, algumas coisas que eu acho que são bem legais a gente lembrar, tá? Primeiro, é um processo. É um processo, não é linear, não é bonitinho. Ele pode voltar inúmeras vezes para o resto da sua vida. E aqui é muito interessante que a gente tenha compaixão e paciência com a gente mesma, porque pode vir aquela sensação de, putz, mas eu já estudei o transtorno, eu já entendi no intelectual por que eu ainda me afeto.
porque um luto não é um negócio fácil. Não é estimado que um luto demore no mínimo uns 2 anos, você se permitindo passar por um luto. Então, não existe isso de, putz, eu deveria estar bem, e se chicotear porque você ainda está vulnerabilizada. Você vai se sentir vulnerável em inúmeros momentos, e você pode passar 10 anos achando que está bem, e ele pode dar uma visitadinha de novo. A outra coisa que é interessante falar, é possível passar pelo luto e chegar do outro lado. E chegar no outro lado não significa que você está 100% ok. Significa que você aceitou construir uma nova realidade. E que você está achando formas de se amar, de construir rede de apoio, não é? De fazer por si as coisas que você não se sentia empoderada para fazer por si, ou que não fizeram por você quando deveriam ter feito. Agora é você por você. Né? Então, é natural que pareça absolutamente impossível se distanciar, passar pelo luto. E, às vezes, o distanciamento, ele não ocorre fisicamente para sempre. Cada caso de uma filha de narcisista é um caso. Tem filhas que ficam no contato mínimo, não vão para o contato zero, por seja lá qual razão, e elas também, aqui a gente não está falando de cortar contato, porque cada caso é um caso, mas você vai ter que passar por um luto tendo contato com a sua mãe narcisista também, porque o luto é deixar a expectativa de que ela vai mudar, e esse é o luto, e assumir a responsabilidade de consertar o que está quebrado dentro de você. O luto é assumir 100% essa responsabilidade, pela sua felicidade. Ô, Tari, mas a minha mãe fez esse monte de coisa comigo, agora como que eu vou ser feliz? Bom, não vai ser da noite pro dia, certamente. E é muito normal que você sinta muita raiva por todas as necessidades que foram ignoradas e por ter que se construir. Mas também não adianta a gente só lembrar onde que foi a origem das nossas sequelas. Um luto é aceitar você consertar a sequela, mesmo que tenha sido causada por outra pessoa. Pelo simples fato que sua mãe não vai consertar para você. Então, se você quiser saúde mental, é com você, não é? O luto é aceitar que você tem responsabilidade pela sua saúde mental, pelas suas finanças, pelo seu futuro e pelas suas escolhas. Ok? Não esperar mais uma aprovação de outra pessoa. E você pode estar esperando a aprovação da sua mãe, ou você pode estar projetando a sua codependência em cima de outras pessoas na sua vida, que tem uma personalidade mais forte, e neste caso também terceirizando suas escolhas para elas. Um luto, a gente começa com a mãe narcisista, depois estende aquela sabedoria para os nossos outros relacionamentos também. Não é? Um luto é deixar de esperar que um dia sua mãe vai falar parabéns. A não ser que seja para tomar créditos pelas suas conquistas, não é? Deixar de esperar que ela vai falar, eu estava errada. Deixar de esperar que ela vai falar, desculpa. E deixar de esperar que ela vai assumir que ela mentiu, ou que ela fez isso, ou deixar de esperar que o resto da família vai entender o seu lado, não é? Então, tudo isso é luto. Luto é deixar de basear as suas escolhas na percepção dela e bancar o que a Pri falou, você vai ser difamada. E não tem mais possibilidade de você achar que você vai ter uma reputação bonitinha. Agora, para essas pessoas, você tem que aceitar a realidade de que você vai ser difamada, não é? E não vai conseguir limpar o nome. Parte do luto também é aceitar a culpa, porque bate uma culpa. E a sociedade aqui falando para você que você está exagerando, que não é tão ruim, e você tentando aprender a confiar nas suas próprias percepções e emoções, sendo que você não fez isso a vida inteira, porque você achava que as suas percepções, interpretações eram erradas. Então, e a culpa de começar a confiar naquela vozinha de nada que fala distância, 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 é avassaladora. Então, é aceitar essa culpa, junto com a difamação. Junto com a difamação. É aceitar solidão. Vocês ficariam surpresas, ou não, né? Com quantas filhas e filhos de narcisistas não se distanciam, entendendo tudo no intelectual, porque devido a grandes dificuldades sociais, elas não sabem criar uma rede de apoio. E se elas não tiverem aquela migalha de amor que elas já sabem que é bem tóxico, elas não se sentem capazes de ter qualquer outra coisa.
E esse luto aí de aceitar que você vai ter que construir uma rede de apoio, mesmo não tendo habilidade social, não é? E o luto também de aceitar que você não sabe como você vai se sentir no dia da morte da sua mãe. Se você decidir cortar contato, se você decidir se distanciar, a única informação que você tem é se hoje você tem saúde mental ou não para continuar nessa mesma relação com ela. E a partir do momento que você opta pela sua liberdade, pela sua saúde mental, você também saca que você não sabe como vai ser sua resposta daqui a 20, 30, 40, 10 anos, quando ela falecer. E você vai ter que bancar isso daí para você também. Então percebe como o negócio não é assim como a Pri estava falando, tão glamouroso, né? A gente tem que pesar umas coisas aí bem importantes. E não, então, para que a gente passa pelo luto? Por que você vai passar por todas essas coisas? O que você ganha, não é? Bom, se você se propuser a passar por esse luto, aí você vai começar a ter uns ganhos bem interessantes que valem a pena. Eu nunca conheci uma filha de narcisista que passasse pelo luto ou diminuísse contato e se arrependesse. Para todas foi libertador. Mesmo as que voltaram a ter contato com suas mães, foi essencial se distanciar em primeiro lugar para começar a diferenciar entre o seu pensamento, a sua personalidade e os pensamentos e personalidades dos outros, não é? Então é sempre importante passar pelo processo de individuação se você é filha de narcisista. E se você passa pelo luto, o que você pode esperar de resultado? A sua voz, a sua própria voz, ela começa a reinar no seu mundo interior. O que isso significa? Quando vem aquela voz que fala assim, eu sou uma inútil, eu nunca vou ter um relacionamento amoroso. Na hora você já sabe, opa. Não sou eu que penso isso sobre mim. Me falaram. Minha vida inteira. No luto, se você passa por ele, você se desidentifica com a sua mãe. E você começa a ter a coragem de falar, eu rejeito isso que você me deu, essa percepção de mim, e essa percepção de mundo não me serve. Você confia, identifica e confia na sua própria voz. Você começa a confiar no que você sente. Você toma decisões baseadas no que é certo para você. E não fica angustiada, morrendo de sentimento de culpa, disso, daquilo, outro, não é? Porque a sua decisão, de repente, vai desagradar alguém. Se você passa pelo luto, você enxerga a sua mãe tal qual ela é. Um ser humano. Um ser humano ferido, provavelmente bem infantil. Porque o que a gente faz enquanto filha de narcisista? A gente dá 2 poderes sobrenaturais para a mãe. Ou ela é a santa, ou ela é o demônio. E ela não é nenhum dos dois. Você entendeu? Ela é só um ser humano. Ela é só um ser humano que tem um transtorno de personalidade e por isso não tem uma capacidade empática grande e por isso não consegue se conectar com a filha. E por isso acaba negligenciando a filha e causando uma série de sequelas. Então o luto te permite olhar para tua mãe tal qual ela é. Um ser humano. Ferido. Ok? Você reconhece sua própria identidade. Quando você passa a infância inteira pisando em ovos, tentando não desagradar, você abandonou várias partes de você, porque você achou que elas eram inadequadas. Se você passa pelo luto, você começa a descobrir que você tem sonhos, que você tem talentos, que tem coisa que você quer fazer com a sua vida, que você não achava nem minimamente capaz quando você estava naquele ambiente tóxico, e que agora, longe da toxicidade, conseguindo respirar e não sendo julgada 24 horas por dia, você pode dar vazão às partes de você que estavam bem escondidinhas. Se você passa pelo luto, o seu mundo interior fica mais leve. Por quê? Porque você se torna autoridade lá dentro, e não os outros. Não a sua mãe. Não tem sempre uma voz falando, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. E todo o seu corpo está falando, putz, mas tá nada saudável isso daí. Mas eu tenho que fazer. Claro que você vai sentir angústia não conseguindo seguir a sua própria voz, não é? E aí, olha que legal. Quando você passa pelo luto, você começa a criar aquela sensação de eu consigo me proteger. Eu consigo me proteger. Eu consigo bancar as minhas opiniões, independente da opinião do outro. E, acima de tudo, você aprende a se amar. E o que é?
esse tal de se amar incondicionalmente. Bom, a filha de narcisista muitas vezes tem o perfeccionismo tóxico, não é? Ela tem um medo absurdo de tomar a decisão errada, de cometer um erro, ela entra num estado de angústia, de paralisia. Quando você passa pelo processo de luto, você entende que você não tem que continuar vivendo pisando em ovos, achando que você é um lixo e que você só causa catástrofe. Então, você começa a curtir errar, que nem uma criança, entendeu? Tanto faz se você erra. Você pode brincar, a vida foi feita para você ter experiências novas. Com o luto, você se abre para ter experiências que você estava muito travada e medrosa para ter. Com o luto, você aprende que você pode ser amorosa com você nos piores momentos. Nos piores momentos. Você pode ser a fonte de amor incondicional para consigo mesma. Naquele momento que você costuma pegar seu chicotinho e se punir, porque você cometeu algum erro, não é? O que você também pode esperar se você passar pelo processo de luto, é que, como eu falei mais cedo, ele volta, tá? Esse luto, ele pode voltar de várias formas. Às vezes, ele volta como uma insatisfação, uma raivinha assim, tipo, pô, mãe, podia ser tão mais leve, né? Podia ser tão mais fácil. A família podia estar junta. Por que não podia ser mais simples? Às vezes vem um pensamento assim, putz, cara, podia ser tão mais simples, mãe. E você sabe que não pode, não é? E às vezes o luto vem como um surto de compaixão. Acontece, às vezes você olha para a sua família doente, você consegue ver o quanto o pessoal tá fragmentado e perdido. E só não pode confundir essa compaixão com, ai meu Deus, agora eu vou ser amada, não é? É bom só identificar. E você pode ser tomada por uma compaixão. Você pode experimentar o luto através de uma invejinha de coisas que outras pessoas têm, que parece que é tão fácil para elas. E você tem que construir. Às vezes, com 40 anos de idade, tem que começar a entender o que é ter independência financeira. Às vezes, com 40 anos de idade, começar a entender o que é ter um relacionamento que seja saudável, o que é ter amigos, habilidades sociais. Não é? E o luto também, às vezes, ele é vivido, ele volta com uma sensaçãozinha de ser órfão no mundo. Sem mãe, sem pai, sem família. Você veio de lugar nenhum, flutuando no universo, e cadê a sua raiz? Onde é que você pertence? Não é? São sensações que podem visitar você no seu processo de luto. E aí, se também você passa pelo processo, qual é o grande troféu? Quebrar o ciclo de abuso. Porque vamos lembrar que esse negócio do narcisismo costuma ser intergeracional. Mamãe passa para a filha, que não se cura, que passa para a filha, que não se cura, que passa para a filha, e assim por diante. Toda filha se sentindo na obrigação de pagar com a própria vida pela infelicidade que ela acha que causou a mãe. Que, na verdade, é a mãe que não consegue ser feliz porque ela nunca se curou das coisas dela, porque ela achava que causou a infelicidade da mãe, que nunca conseguia ser feliz, e assim por diante. Não é? Gatona, eu ia entrar nas etapas do luto, mas eu não sei se você quer isso, exatamente. Deixa eu responder questões aqui. O Esther Giovana disse, minha irmã está grávida, mora com minha mãe narcisista, a mãe é narcisista, desculpe, eu falo para ela que ela está no relacionamento abusivo, sim ou não? Giovana, a pessoa, mesmo que você fale, ela tem que estar pronta para saber. Se ela não estiver pronta para saber, você vai sair como louca da história. Então, você vai lá, fala para ela que a sua mãe é narcisista, que ela está no relacionamento abusivo. Por que ela chegou a um relacionamento abusivo? Porque ela não tem uma referência de amor verdadeiro, por isso ela já caiu numa relação de amor falso. Mas nesse momento da gravidez é complicado. E eu vou te dizer, essa criança pode ser joguete familiar, tá bom? Pode ser usada aí para poder fazer joguinhos, triangulação, é um problema. Vai. Ela precisa saber sim. Eu só não sei se ela está pronta para saber. Quero ser a mãe que a minha mãe nunca foi. Parabéns. Parabéns, querida. Você acaba de superar uma fase do luto, que
as filhas de mães narcisistas têm medo da maternidade. Muitas falam, não vou ter filhos. E se você vai ter filhos e vai ser uma mãe melhor, olha, você está num nível assim bem maior. Eu ainda não cheguei nesse nível, ainda estou no luto da maternidade, porque não tenho coragem de ser mãe até hoje, né? Daqui a pouco meus óvulos vão dar adeus e eu não fui mãe ainda. Então, parabéns, você já está numa fase bem mais evoluída, tá bom? Eu ainda estou no luto da minha maternidade, tá? Deus ser mãe, estou nesse luto. Marisa Moura disse, sempre fui mãe da minha mãe. Exatamente, são troca de papéis, né? Você sempre sente que você é a mãe. Por exemplo, com 40 anos já se encurvar e já segurar no teu braço para atravessar a rua como uma vovó de 90 anos. Agora, quando ela tiver numa idade de doença, aí você já pode imaginar que o céu vai cair, né? Nas nossas cabeças. Se com 40 anos já é esse o comportamento. Giovana disse, eu dava dinheiro para ajudar, mas dizia para meu irmão que eu nunca dei nada. Exatamente. Porque você provavelmente é o bode. O bode, a função é dar, tá? Ele tem que dar dinheiro, ele tem que dar casa limpa, ele tem que dar cuidar dos irmãos, ele tem que dar toda a carga da mãe é jogada nos ombros do bode. Então, você provavelmente era bode. E o dourado é de receber. Mas, de qualquer forma, todos os dois estão perdendo. Porque o dourado, o dia que não tiver quem dê, meu amigo, virou um transtorno na vida dele. Ele está acostumado, a venha a nós o vosso reino. Vai ser difícil para ele, ele está sendo destruído da mesma forma, tá? Que o outro que está só sendo tirado e sugado. Refaz disse o seguinte, ainda mexe comigo quando me culpam de abandono e de filha ingrata. Você precisa viver melhor o luto da sua reputação. Viva o luto da sua reputação, enterra a sua reputação. De hoje em diante, eu sou um ser humano que não quero ser bem falada. Enterra a sua reputação, viva esse luto, tá bom? Vando Miranda, fale sobre os filhos dourados. Vando, não seria o tema de hoje, mas os filhos dourados, eles também não têm liberdade para ser quem eles são. Eles existem para a mamãe receber aplausos, o papai receber aplausos. Ele não pode brilhar também, tá? Ele também está na dinâmica tóxica, só que ele não tem a capacidade de desgrudar da dinâmica tóxica, porque ele ganha muito. Ele ganha tanto que ele sai incapaz de viver uma vida saudável, porque ele só sabe ganhar, ele não sabe perder, ele não sabe lidar com a frustração. Então, o filho dourado é o filho do vem a nós, mas estou intoxicado do mesmo jeito. Eu tenho que fazer papai e mamãe brilhar, ou eu posso virar o bode expiatório, porque não é fixo, tá? Eternamente. Por exemplo, o bode morreu, o bode foi morar nos Estados Unidos, o bode foi morar na Itália. Alguém aqui vai ter que assumir esse papel de bode. Pode ser o douradinho, que sempre ganhou tudo. Do nada ele está agora sendo mãe dos irmãos mais jovens, ele está apanhando porque a casa não está limpa, ele está apanhando. Peraí, ele nunca precisou fazer nada, lavar um copo. Então, assim, essa dinâmica não é fixa, não, tá? Exatamente. Pode ser maleável aí. Exatamente. Já falei sobre o bode. Anarquia disse, agora que eu saí, meus irmãos vão sofrer ou vão virar bode expiatório ou filhos dourados? Anarquia, não sei se você é um homem ou mulher, mas sim, alguém vai precisar ocupar o seu espaço, a não ser que você saiu para perto. Se você saiu para perto, você vai continuar sendo bode. Agora, se você desconectou completamente da dinâmica tóxica, alguém precisa assumir o seu lugar, alguém vai sofrer. Depende da distância que você está, beleza? Carla, estou vivendo isso, mas com a minha sogra. Exatamente, Carla. Vou te dizer uma coisa. As sogras que não concordam com o casamento dos seus filhos, elas gostariam que os filhos
estivessem lá fazendo elas brilharem, recebendo o dinheirinho dos filhos, andando no carrinho dos filhos, pagando os seus aluguéis, as suas continhas. A partir do momento que esse filho vai para longe, está casado, muito bem casado, obrigada, ela vai fazer inferno da vida dessa nora. Beleza? A gente conhece essa dinâmica também. Camila Lima, moro com a filha. Minha mãe é narcisista e meu pai é neutro. Seu pai é um satélite, tá? Ele fica orbitando em volta da pessoa rei, da pessoa chefe, que sempre será o narcisista. O narcisista é o chefe. Então, alcance a sua independência financeira, saia desta família. Por quê? É difícil, eu não sei a idade dessa criança, de repente ainda demanda muito cuidado, mas essa filha vai entrar ali na toxicidade, na triangulação, e um dia você pode até perder essa filha, a depender aí de como for a dinâmica familiar, perder no sentido de ela ser tão intoxicada contra você que ela não te considerar mais mãe, beleza? É um risco que você está correndo. Verdade disse, como lidar com pessoas rasas? Verdade, toda pessoa rasa não serve. O que é raso não é profundo, beleza? O que é raso, com certeza tem algum jogo de manipulação, tem pouca empatia, pouca capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Tudo que é raso, eu tinha uma amiga que olhou para mim, eu te considero a minha amiga, você me considera? Mas foi uma coisa tão seca, tão grossa, tão... que eu falei, sim, mas no fundo eu falei, não. Comigo eu estava dizendo não, porque são pessoas rasas, beleza? Nunca se aprofunda, ainda mais no seu passado. O passado da pessoa rasa nem existe, nasceu há 10 minutos. Você não consegue tirar nada do passado. Cuidado, se afasta, tá bom? Pessoas rasas nasceram há 10 minutos, elas não têm passado. É obscuro, tampado e oculto. Shirley Lazarato, pode me explicar sobre a mãe narcisista? Shirley, a mãe narcisista tem tantos vídeos na internet, merece um vídeo inteiro para falar da mãe narcisista, entende? Tem um monte. Zélia, sim, um monte. Zélia Angel, vou voltar para casa depois de 11 anos. Zélia, por que você vai voltar depois de 11 anos de liberdade? Eu não voltaria. Eu vou te explicar o porquê. Você vai sentir um impacto tão grande da sua liberdade e para a volta para o cativeiro. Você vai falar, meu Deus, eu quero de volta a minha liberdade. Você vai sentir exatamente isso, saindo da liberdade e entrando para o cativeiro. Eu sei que às vezes a liberdade financeira não permite a gente seguir com a vida, mas você vai sofrer se você voltar. Estou sendo sincera. Renata Cristina, depois do luto vem o sofrimento. Com o luto vem o sofrimento. Mas o luto é um sofrimento. Mas a partir do momento que você superou aquele luto, digamos, eu fiquei 1 ano de luto. Depois daquele 1 ano, raramente esse luto vai voltar. Esse luto vai voltar no Natal. Esse luto vai voltar no Dia das Mães. Hã? Não vai ser do mesmo jeito. É que quando a gente descobre, é avassalador, é horrível. É um negócio que deixa a gente fragmentada. A gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe o que é certo, o que é errado, o que é real, o que não é. Mas assim, ele não vai voltar desse mesmo jeito avassalador depois que você passa com a mesma intensidade, né? Isso, não com essa intensidade, mas ele volta de outras formas, às vezes, como ela falou, sei lá, para muitas pessoas um Natal é um momento difícil, o Dia das Mães. Tem gente que tem dificuldade com o Dia das Mães, né? Mas é administrável. A fase final do luto é você conseguir administrar essa sua nova realidade. Você administra na liberdade. Essa é a palavra. Na liberdade. Depois do luto, deixei a fantasia de que tudo vai mudar. Peraí. Muito bem, Renata Cristina. Depois do luto, você enterrou
a fantasia de algum dia você ter a sua mãe de volta, de algum dia a sua família ser unida, você tem que enterrar a união familiar, mesmo porque não é uma escolha sua, é uma desunião programada. Se um filho enxerga a mãe de um jeito ou o pai de um jeito e o outro filho enxerga completamente diferente, ele obrigatoriamente tem que fazer o racha para que os dois não se conversem, não cheguem ao denominador comum. Então, esse racha, essa desunião, ela não foi feita por você, ela é programada. Entendeu? Desde o bercinho, para que esse daqui não fale com esse, não troquem ideia, não cheguem às mesmas conclusões. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, essa desunião programada, você tem que fazer o luto dela também, tá bom? Deixei a fantasia de que tudo vai mudar. Depois do luto, você deixa essa fantasia. E isso é muito bom. É ver a vida, encarar a vida como ela é. Entendeu? Nua, crua, dura, mas encarar. Depois do luto, você já fica assim. Mariane de Brito, eu tenho 13 anos, não sei o que é uma mãe narcisista, mas o que não sabe. Mariane, olhe para mim. Olhe para mim. Eu nunca descubro. Mariane, olhe para mim. Digamos que tem duas Priscilas aqui, tá bom? Essa Priscila tem uma alma. Essa Priscila gosta de tocar música, violão, gosta de cantar, gosta de fazer polidense. Não gosto não, estou copiando a nossa convidada dançarina de polidense. E essa daqui não tem alma. Essa Priscila aqui é um ser estranho, assim, parece que tem um olhinho preto, sabe? Não tem pupila, um olhinho preto. Qual é a alegria dessa que não tem alma? Sugar toda a felicidade da que tem. Pegar tudo que tem de bom e te transformar numa folha seca e morta. Aí essa passa a ser feliz. É um vampiro emocional. Pense, um com alma, outro sem alma. O sem alma precisa captar tudo que você tem de bom e sugar e te deixar vazio. E ele só deixa você quando você se esvaziar. Enquanto você ainda tiver luz, brilho, ele vai estar em cima de você, ele não vai te largar. E ele vai usar a Bíblia, ele vai usar pastor. Quantos pastores já visitaram minha casa? Você quer a lista? Enquanto você tiver algo para oferecer ao vampiro, que não tem alma, ele vai estar sempre ali, ó. E ele te convence que você tem que manter a relação familiar, que você precisa, que você é muito ingrato. Por que você quer sair fora? Você quer sair fora para preservar a sua luz, preservar a sua alma, porque se ele arrancar a sua alma, serão dois perdidos e você não quer se perder. Beleza? Você quer continuar com a alma, mas ele vai fazer tudo até arrancar a tua alma e te fazer tão vazio quanto ele é. Beleza? Para uma criança de 13 anos. Oi? Não tem fim para a fome da narcisista. Não tem nada que você possa fazer para alimentar. Nada. Nada nunca, jamais vai ser o suficiente. Você pode dar milhões de reais, ser obediente 24 horas por dia. Não tem como você salvar uma pessoa do próprio abismo de infelicidade. Então, não tem como ela se preencher. Tem esse detalhe que é importante. Nunca tem fim. Nunca, nunca, nunca. Nunca tem fim. E assim, quando você tem alma e você tem brilho, ele vai sempre te dizer: ué, você não é cristã? Você deveria dar um pouquinho mais. Tipo assim, você deu essa caneca? Olha, para quem deu essa caneca, por que não deu a alma muito boa? Você vai sempre dando. Mas como você não recebe, uma hora você vai se esvaziar, vai secar, vai murchar e cometer suicídio. Morgana, eu amo você. Um beijo, Morgana. Também te amo, não te conheço, mas já te amo, tá bom? Cleide Vildes, a pessoa nasce narcisista ou se transforma? Cleide, existe uma característica de personalidade que é a característica rei. Tudo que eu quero,
vocês façam. Então, assim, já tem uma propensão, mas não significa que vai ser narcisista. Já nasce com a propensão. Quero aniversário agora, eu quero a minha festa. Uma moça de 20 e tantos anos me procurou para mim fazer uma festa para ela e eu neguei. Porque a mãe dela está doente e a mãe dela vai gastar muito dinheiro, a mãe dela pode morrer, porque pode ser uma doença muito grave, e ela quer ficar fazendo festinha para as amigas, e eu não concordei. Então, assim, ela me distratou, ela está com ódio infernal, e vai começar uma campanha de calúnia e difamação contra mim. Então, assim, a pessoa narcisista, ela se transforma de dois jeitos. O bebê que precisava mamar, chorou, chorou, chorou no berço e a mãe não deu o peito. Então, ele vai procurar esse peito até hoje. Esse bebê que não mamou no peito e que a mãe virou as costas e ficou com a fralda suja, porque a mãe já tinha seus problemas, ele vai te obrigar até hoje a dar o peito e não vai resolver, porque você não tem o peito de mãe. Aí ele quer o melhor carro, o melhor marido, a melhor casa, e ele vai passar por cima de todo mundo para conseguir o peito, e não dá certo, porque não é peito. O carro não é peito, já era, passou da fase. Então ele fica com a doença do menos. E tem a doença do mais, que é o bebê que passava bosta na cara da mamãe, todo mundo batia palma, que linda! Então ele vai passar bosta até hoje na cara de todo mundo, e ai de você se não aplaudir. Então, o bebê do muito menos e o bebê do muito mais. Entendeu? Todos os dois estão no caminho errado, não acharam um equilíbrio de não dar de mais e não dar de menos. O bebê que não mamou nada e ficou com fralda suja e chorou até ficar rouco. E o bebê que tinha tudo e tirava da boca dos irmãos para poder dar para o bebê. Entendeu? Ele tinha privilégios dentro de casa com os irmãos. E aí já viu, né? Saiu do equilíbrio. Nem menos demais, nem muito demais. Tem que andar aqui, ó. Simples assim. Se liga, disse. Manda um oi para a Serra Espírito Santo. Beijo, Serra Espírito Santo. Agora eu vou mandar uma pergunta aqui para a Tariana responder. A Hanna perguntou. Hanna Prece. Por que eu não choro mais? Eu gostaria de chorar. Por causa da dinâmica familiar. Hanna, eu não sei por que você não chora. Eu vou passar para a Tari essa pergunta. Eu gostaria que você chorasse, porque passar pelo luto é importante. Tari, você faz ideia por que a Hanna não consegue mais chorar? Olha, uma das coisas que acontece, né, praticamente com todas nós, é que a gente fica desconectada das nossas emoções. Grandes partes da nossa personalidade e do nosso eu ficam escondidos. Então, a gente vê que entre as sequelas das filhas de narcisistas, uma grande delas é não conseguir sentir. Não conseguir sentir mais o que está lá dentro. E aí, às vezes não é só chorar, às vezes você não consegue sentir a raiva, mas você tem, mas você não identifica ela dentro de você. Então, esse processo aí de você começar a sentir, é um processo de corajosamente encarar, entender o que é ser filha de narcisista. Quando você começa a estudar o assunto, começa a estudar como é que afeta a formação da personalidade da criança, não é? Você começa muito naturalmente a ter lembranças e coisas que brotam, e emoções que brotam, que você não sabia que tinha, e dói. Não é? Porque quando a gente não chora ou não sente algo, é porque tem um mecanismo de defesa psicológico que julgou, opa, isso é muita dor. Consequentemente, vou barrar. Se você decide passar pelo processo de luto, você decide cutucar a ferida. E aí você pode começar a entrar em contato com essas emoções que estão travadas. Marielle, deixa eu ver aqui. Marielle Nascimento, ela disse o seguinte: eu trabalho no mesmo lugar que a minha mãe narcisista, estou emocionalmente distante dela, mas infelizmente voltei a ter crises de pânico, pois o luto de mãe viva ainda dói muito. Marielle, eu tive síndrome do pânico,
E eu sei exatamente o que é isso. A síndrome do pânico, gente, eu acho que ter um infarto é melhor, porque você tem um infarto e morre. Agora, a síndrome do pânico, você tem mais ou menos 5 infartos por dia e continua vivo. Às vezes você acorda no meio da noite para ter um infarto e você continua vivendo. Então, assim, a dor do peito, o desespero do pânico, a sensação de desmaio, de controle, de descontrole da sua própria alma, é algo tão triste, sabe? É algo tão doloroso que seria melhor ter uma vez e morrer. Mas não, a gente tem aproximadamente umas 5 por dia, não é isso? E às vezes é acordada à noite para ter mais um ataque. Então, assim, se apega no espiritual, porque foi assim que eu me curei da síndrome do pânico. Eu botei o joelho no chão, eu comecei a fazer jejum, eu falei, eu não aceito isso. E assim, os espíritos malignos, o que eles mais precisam, a energia que eles mais se alimentam e ficam mais felizes, é a do medo. Não é da raiva e do ódio. A gente pensa que é da raiva e do ódio. Não posso odiar porque isso atrai coisa ruim. Não, é o medo. Então, quando você está na síndrome do pânico, você parece que abre assim, ó, você fica desprotegido. Então, corre pelo espiritual, porque essa energia é a mais baixa que existe, tá bom? Tari, quer falar alguma coisa sobre síndrome do pânico? Alguma coisa sobre isso? Eu também tive síndrome do pânico. É isso, né? Transtorno de depressão, de ansiedade, fobias, baixa autoestima, culpa avassaladora, sentimento de vergonha avassalador, necessidade de distorcer a realidade ou incapacidade de sentir os próprios sentimentos ou regular os próprios sentimentos, dificuldade em formar laços afetivos, seja você confia em todo mundo e não sabe se proteger, ou você não confia em ninguém e não sabe se abrir. São as sequelas típicas de filha e filho de narcisista. E aí temos a automutilação, a tendência suicida, tem um grande número de suicidas nesse público também, tem os vícios, não é? Dependência química. Então, infelizmente, a ansiedade faz parte para a maior parte das filhas e dos filhos de narcisistas. E talvez tem várias formas de abordar essa questão aí, né? Aí tem que ver também com o que você se identifica. A Pri falou que ela se apoiou bastante no aspecto espiritual. O que você se identifica? Você faz terapia, se identifica? Você concorda, não concorda com psiquiatria, com tomar remédios? Você concorda com constelação familiar? Com o que você se identifica? No fundo, pânico é medo. Medo de que você não está segura. Só que pra gente é medo de que a gente não está segura dentro da própria pele, e dentro da própria mente, dentro do próprio corpo. Então, também nesse processo aí de individuação, de distanciamento psicológico com relação à sua mãe narcisista, você começa a se convencer de que você está segura, de que você é uma adulta, de que você dá conta de si, de que ninguém mais pode te forçar a fazer coisa que você não quer. E conforme a gente vai bancando essa nossa individualidade, os nossos transtornos também ficam mais a menos. Não é? E a gente se sente segura na nossa própria vida. Pode responder mais perguntas? Pode. Gisele Jambo, sou acusada de abandono. Só nunca abandonei. E nem fiz contato zero. Isso pode gerar coisas mais sérias na justiça? Gisele Jambo, os narcisistas têm muito medo da justiça. Eles não gostam de apelar para isso, tá? É no último caso, é tipo um divórcio, eu vou perder minha casa, meus filhos, no desespero eles procuram a justiça, mas normalmente eles fogem da justiça igual o diabo foge da cruz. Então, assim, esse distanciamento que você passou foi programado, foi milimetricamente programado, eles isolam você e te acusam de abandono. Então, assim, fica tranquila, entrega na mão de Deus, entendeu? E se puder coletar alguma prova, às vezes
guardar uma mensagem de WhatsApp, todo maltrato que você receber, isso é seu respaldo. Discurso de ódio. Às vezes você vai encontrar com alguém, dá barraco, deixa um celular gravando. Isso tudo vai te ajudar se você precisar enfrentar uma justiça. Mas normalmente eles não querem justiça, não. Corre de justiça igual o diabo corre da cruz. Max Plan Serviços. Podemos ajudar a mãe narcisista? Nunca, jamais. Porque a mãe narcisista, ela não quer ser ajudada. O narcisista, ele não vê problema nele. Ele é perfeito. O problema é você. Ele é perfeito. Então, a primeira coisa, um alcoólatra, para você ajudar um alcoólatra, ele tem que falar, eu sou alcoólatra. Como é que você ajuda um drogado? Quando ele fala, eu sou drogado. Como é que você ajuda uma mãe narcisista? Eu sou perfeita. Ela se desconectou da realidade. Não existe ajuda. Tá bom? A única coisa aí que às vezes as pessoas me buscam, muito naturalmente com dúvida, será que minha mãe é narcisista ou não? Porque a gente também atrai tudo que é tipo de gente que tem tudo que é tipo de problema com a mãe, né? E aí a gente, como o narcisismo, o transtorno de personalidade narcisista acontece no espectro, tem narcisistas com os traços mais fortes e tem narcisistas com os traços mais fracos. Eu já tive pessoas entrarem em contato comigo no particular e falar, Tariana, através dos seus vídeos, eu me identifiquei como uma mãe narcisista. Olha só. Mas aí foi assim, né? No particular, não sei o que. E eu não sei o que essa pessoa fez ou não fez na prática para ir se curando disso. Mas o que a gente pode falar aqui com certeza? Para você se curar de qualquer coisa, você tem que conseguir falar, eu tenho um problema. E aí tá a sequela central da narcisista. Né? Tem, como a Pri falou, ela se desconectou da realidade e criou uma realidade fictícia. Então, se ela está dentro do transtorno de personalidade mesmo, esse momento aí de ela falar, eu tenho um problema, é melhor você esperar sentado. Porque bem provavelmente não vai ocorrer. Né? Então, é difícil a gente ajudar alguém que não quer se ajudar. É por causa disso, entendeu? Jair Santos, narcisismo é genético, espiritual ou é um transtorno de personalidade? Jair, é um transtorno de personalidade que está ligado à área espiritual, que está ligado à genética, que está tudo junto e misturado. O narcisista, quando ele faz uma tomografia ou uma ressonância cerebral de lobo frontal, tem um pedaço faltando aqui. Tem um pedaço faltando. Só que isso não é científico. Não é interessante para a ciência. A ciência está naquele, vamos amar a todos são iguais, LGBT, quadrado, redondo, triângulo, psicopatas, padres, bispos, pastores, macumbeiros. Então, nós estamos na união, na tal do ecumenismo, onde todos são iguais. E não são. O narcisista, lobo frontal, está faltando um pedaço. Mas não é interessante por alguma razão, talvez uma mutação genética e um dedinho de alguma coisa espiritual, e tudo que é espiritual não é científico, tá bom? Não é interessante você fazer um trabalho, por exemplo, de faculdade, uma monografia e falar só sobre o narcisismo, assim, entrar a fundo. Não é uma coisa que tem muito interesse de se resolver, tá? Mas sim, tem tudo a ver com tudo isso. É genético pelo fato de estar faltando alguma coisa aqui, mas ele poderia se educar para não chegar nesse ponto. É espiritual, sim, porque o abismo de alma, a Bíblia fala que Papai do Céu dá alegria e paz de espírito para quem ele ama. Então, esse abismo de alma é um pouquinho falta de amor aí do Papai do Céu, e ele escolheu esse caminho. Tudo é escolha, tá bom? Ele escolheu ser menos amado por Papai do Céu, vamos colocar assim. E é um transtorno de personalidade. Eu acredito que se você passar por essa vida
e você não sair daqui com um caráter bacana, porque você não vai levar esse corpo, você não vai levar esse cabelo lindo, você não vai levar a Tari com essas lindas pernas que ela tem, parece uma mulher elástico, gente, no Facebook, ela não vai levar elasticidade, o que a gente leva desta vida é o que você construiu na sua alma. E se você não conseguiu construir nada na sua alma, não importa quantos carros tem na sua garagem, quanto dinheiro tem na sua carteira, se você não construiu nada aqui dentro, você passou por essa vida e não passou no teste. Entendeu? Sinceramente, perguntou, faça uma live para quem não acredita em narcisismo. Para quem não acredita em narcisismo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tá bom? É uma coisa assim que eles não têm muito interesse de falar. Nós estamos no momento do ecumenismo, da agregação de todos, todo mundo junto e misturado, e vamos nos amar, para quando chegar o dia da separação, eles colocarem Papai do Céu como tirano, preconceituoso. Então, tudo isso está sendo feito por um objetivo, tá bom? Confundir Papai do Céu com coisa ruim. Mas eu não vou ficar falando de espiritualidade, porque eu nem sei o que a Tari acredita ou deixa de acreditar. Na real, eu não sei nada disso mesmo. Eu sou ignorante para certas coisas. Super conhecedora de algumas e super ignorante de outras. Tari, nós já falamos mais de 1 hora, né? Você quer encerrar? Você tem um trabalho tão bonito a falar. Fala um pouquinho sobre ele, seus projetos. Tá bom, pessoal. Se você se identifica ou tem dúvida, né? Putz, será que minha mãe é narcisista? Ou se você já sabe, minha mãe é narcisista, descobri, tô em choque, não tô me sentindo forte para tomar uns passos, não sei o que fazer. Eu tenho um trabalho chamado Workshop Entre no Seu Poder, que foi criado especificamente para você, nesse momento de descoberta, onde você fica confusa, cheia de sentimento de culpa e não sabe quais passos tomar. É o Workshop Entre no Seu Poder. Ele vai começar semana que vem, dia 1, o carrinho de compra já está aberto. Se você quiser conhecer mais sobre o workshop, você pode ir no meu site, tarianarocha.com.br, Tariana com Y, tá? Você pode ir em qualquer vídeo do meu canal, Tariana Rocha, aqui na descrição tem o link lá do workshop. E nesse é um programa inteiramente online, tá? De 8 semanas, então eu sempre tenho clientes do mundo inteiro, dá para participar, tem um conteúdo pré-gravado, apostilas e também tem lives, que nem essa que a gente está fazendo aqui, onde eu dou um apoio direto para a sua questão pessoal, tá? Então, se você precisar sentir, quero sentir que eu estou fazendo a coisa certa para mim, não é? Eu quero sentir que eu tenho capacidade de construir minha independência, venha conhecer o workshop. De repente, se você se identifica com o meu trabalho e se você está com energia para isso, pode ser um momento interessante para você. Deixa eu responder mais uma perguntinha aqui. Quando a pessoa é narcisista e se esconde na igreja, coloca toda a família contra você. Essa é minha sogra, narcisista. Eu vou te falar que igrejas hoje é um covil, né? É um Instituto Butantan. A igreja, ela serve para santificar e igualar todo mundo em um só nível de espiritualidade. E não é real isso. Isso é completamente falso. Lá dentro tem muitos psicopatas, tem muitos pedófilos, que tá assim de criança. Então é um lugar legal para você encontrar criança e todo mundo confiar em você. Deixa almoçar na sua casa. Então, igrejas é lugar de pedófilos, é lugar de psicopatas, querem encontrar mulheres viúvas aí, ou mulheres que saíram de abuso, mulheres desprotegidas. Quer um lugar melhor? Igreja é um lugar para todo tipo de narcisista, entendeu? Inclusive esses pastores milionários, multimilionários, eles são tão milionários porque eles têm capacidade de manipulação e controle, entendeu? Então, não estou dizendo que não tem ninguém que presta dentro da igreja, mas que o papel da igreja de igualar todo mundo no nível de santidade é totalmente falso. E eles se usam, sim.
de espiritualidade. Na prática, assim, só a título de curiosidade para vocês, como eu particularmente, imagino que você também, Pri, lido muito com filhas e filhos de narcisistas, tem aí uma grande porcentagem de filhos de narcisistas que pai, mãe é pastor, viu? Ou que é super, super, super religioso. É uma estatística bem surpreendente aí. Então, sim, a igreja, a Bíblia, a religião é usada como forma de manipulação também. Com certeza, com uma certa frequência. Michel Souza, Priscila, boa noite. Eu sou o Michel, moro no Amapá. Tenho uma dúvida sobre o nosso corpo. Existe alma ou somos apenas almas viventes? Michel, ninguém exatamente sabe. Assim, fechar um diagnóstico certo. Nós temos alma, não temos alma. Eu, Priscila, creio de um jeito muito diferente. Eu creio no... Existe um código, tá? Eu li no livro de um ex-satanista chamado Viagem ao Sobrenatural, o nome do livro. É um código entre Papai do Céu e o Coisa Ruim. Vivos e mortos. Os vivos sabem que hão de morrer, porém os mortos não sabem coisa nenhuma, mas está vivo também. O morto também está vivo. Então, assim, eles quando olham para nós, eles veem uma luz no vivo e no morto eles não veem absolutamente nada. Vê o que você está vendo aqui, ó, cabelo, casquinha, roupa bonitinha, é só isso que eles enxergam. Então, o vivo exala, emana luz. A gente não enxerga porque a gente não tem capacidade de ver espiritual. O morto, mesmo que esteja vivo, não exala nada, luz alguma. Beleza? Então, essa é a visão de Priscila sobre pessoas terem almas ou não. Algumas têm, algumas não têm. Mesmo que estejam vivas. Max Plan Serviços. Minha mãe sempre se escorava em doenças. Ela tinha epilepsia. Praticamente 90% das mães narcisistas se escoram em doenças. E chega uma fase da vida onde a ficha cai, que tudo que era importante para ela era vaidade, não tinha valor, aquele monte de carro na garagem, aquele monte de dinheiro na poupança, acabou o quê? Idosa, doente, enrugada. E quando a ficha cai, não cai para todo mundo, não. Mas quando cai, ela entra numa depressão tão profunda que tem dois caminhos, a narcisista. Ou ela se suicida, ou ela vai entrar por um caminho de desconexão da realidade. Ela vai encarar um Alzheimer, ou uma depressão profunda, ou a loucura. Demência muito normal. Muita demência nas narcisistas. Demência. Quando eu era bem jovenzinha, eu devia ter o quê? Uns 17 anos, eu fiz um curso técnico chamado Técnico em Laboratório de Análises Clínicas. E a minha professora trabalhou a vida inteira em manicômio, com loucos. E ela sempre deixou muito claro que loucura é opção. É opção. Então, assim, a pessoa, ela se desconecta da realidade, ela vai ver que ela ficou sozinha, que ela nunca construiu um relacionamento duradouro, que ela dividiu toda a sua família, que ela foi rasa com todos os relacionamentos, que ela nunca conseguiu um relacionamento sólido, verdadeiro, porque ela não tem capacidade, e ela nem sabia como fazer isso. Você não sabe. Quando é um narcisista, você não sabe fazer. Entendeu? Para um é um peso, para o outro é outro peso, é um peso e duas medidas, é tratamento diferente para cada filho, para cada pessoa. Então, esse negócio, quando ela vê a loucura que foi tudo isso, o desperdício de vida, ela vê com 60 anos de idade, com 70, aí ela vai ou se suicidar, ou cair para o Alzheimer, e você falou o quê? Demência. Gisele Andrade, narcisismo tem níveis? Claro que sim, tem níveis bem levinho que dá para você dar uma convivida, e tem níveis assim, meu amigo, que você vai tomar um veneno, vai pular da ponte de cabeça. Então, tem níveis, tá? Tem níveis que você consegue sentar e fazer um narcisista
racionalizar a situação dele. Eu tenho esse nível na família, que eu consigo sentar com ela, espremer ela ao ponto dela pensar. Mas não vai durar muito, né? Porque ela é narcisista. E tem aquele nível que nem adianta você trocar uma palavra, não tem, é alto demais, tá bom? Esses normalmente se suicidam, o nível altíssimo. Vocês lembram de uma cantora lá da década de 40, 50, chamada Maísa? Ela parou o carro em cima da ponte Rio-Niterói e pulou. Por que ela fez isso? Porque chega no momento que ela percebe que ela perdeu toda a sua adoração, ela deixou de ser um ídolo, ela deixou de ter aqueles milhares de homens aos pés dela. Ela ficou velha, sabe? A beleza passou. A riqueza, a Rede Globo, os contratos, sei lá que rede que era naquele tempo, já não chamava mais para fazer shows, a voz não estava mais a mesma, a garganta, as cordas vocais envelheceram. O que ela fez? A realidade era tão dura para ela aceitar que ela deixou de ser um ídolo, que ela parou em cima da ponte Rio-Niterói e pulou, se suicidou. Caraca, gente. O fim da vida do narcisista é quando a ficha cai. Tari, eu tô te segurando aqui há mais de uma hora. Não, gatona, eu tô de boa, é só que eu tenho que fazer xixi. Eu tô assim, concentra no assunto sério, porque é um assunto sério. A bexiga tá assim, ó. Você quer finalizar ou quer que eu continue aqui? Ó, fala pra mim. Eu vou fazer um xixi, eu já volto. Pode ser assim? Sim. Tá, então me dê 2. Eu vou continuar lendo aqui. Tá bom. Quem não mama se torna um desequilibrado. Então, os filhos de narcisistas são potencialmente narcisistas também. Rubens, eu quero te dizer uma coisa. Eu não mamei. Antes de botar o peito na boca, eu já tinha experimentado um aipim amassado com caldo de feijão. Foi a primeira coisa que eu comi na vida, não foi leitinho do peito da mamãe. E eu não sou narcisista. Eu quero te dizer o seguinte: você tem a capacidade de administrar o que você vai ser. Você tem essa capacidade. Você tem que ter inteligência emocional. Eu tive uma babá que me resgatou no momento mais crítico da minha vida. Ela me resgatou, ela me abraçou, ela me beijou, ela me ninou. Antes que eu enlouquecesse ou virasse uma narcisista, naquele momento de 2 a 7 anos, de 2 a 6 anos, eu tive uma babá que foi a minha mãe. O nome dela é Vevera. Beijo, Vevera. Nunca vou te esquecer. Então, assim, você pode não ter mamado, mas você pode ter tido uma babá que te ninou, que te abraçou, que foi sua mãe. Deus fez isso comigo. Eu não mamei, eu fui comer feijão com caldo de aipim. Você está me entendendo? Foi negado o peito de mim. Mas eu tive alguém que correu e segurou antes que o negócio pipinasse de vez. Então, assim, o mundo e seus mistérios, né? E Papai do Céu é isso socorrendo as crianças, né, na hora que elas precisam. Michel de Souza, nosso corpo existe uma alma, você determina para qual reino vai ser, para a luz e para as trevas. Robson França, nosso corpo é templo, não é isso? Pode ser um templo para um bom espírito ou um templo para um mau espírito. O templo do bom espírito emana luz branca. O templo das trevas, já diz, treva é preto, não emana nada, é tipo um abismo de alma, assim. Nós somos tipo uma casquinha, né? Tem alguma coisa aqui dentro, com certeza. Mas não vou ficar falando essas coisas que a Tari, vamos assustar a Tari, não. A Tari não veio aqui para ouvir essas coisas, né? Tari, vamos encerrar? Não sei. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Posso falar só uma última coisa aí sobre esse luto, que eu acho que é bem importante, e a gente pode dar uma encerrada? Claro. Seguinte, eu só queria dar uma enfatizada no seguinte, tá? Quando você passa pelo luto, você descobre uma forma de viver. Como eu falei, não é que tudo fica
perfeito, você nunca mais sente nada, voltam algumas coisinhas, nunca na mesma intensidade, tá? Mas você descobre uma forma nova de viver. E aí tudo isso que parece impossível agora, eu não vou ter rede de apoio, você cria rede de apoio de acordo com critérios totalmente novos, não é? Você pode ver tudo aquilo que você viveu, você pode rejeitar aquilo. Vocês estão falando aí de escolha, de luz e trevas, eu não posso entrar na parte espiritual, mas eu posso entrar na escolha dessa luz. É isso que você está fazendo. Quando você está se distanciando do ambiente doente desse, você está escolhendo luz. Então, não espere que você vai ter compreensão de quem não tem uma mãe narcisista. Vocês podem ver até aqui mesmo na live, tem alguns comentários de pessoas que claramente não têm conhecimento sobre esse transtorno e não sabem as sequelas seríssimas que causam. Então, parte do seu luto é entender que o mundo não vai entender você, tá? E não é só a sua família que está sendo difamada, é o mundo. As pessoas não vão entender você, a não ser que você esteja falando com alguém que passou por isso, ou que tenha conhecimento do transtorno. Então, a Pri disse que ela não faz parte dos grupos e tal, e às vezes esses grupos, né, que tem no Facebook para filhas de narcisistas, você pode entrar em um desses grupos e se sentir super validada, acolhida, porque você percebe que você não é louca, que de fato o que você passa, muitas pessoas passam, têm comportamentos idênticos, mas você também pode entrar num grupo desse e querer cortar os pulsos, né, de tanta negatividade que tem. Não é? Então, independente do que você estiver escolhendo para si, seja com filhas de narcisistas ou longe delas, seja, né, com sua família ou seja lá o que for, escolha a sua luz. Conforme você escolhe a sua luz, você se preocupa menos com a sua mãe, você se preocupa menos com o que a família está fazendo. Conforme você constrói a sua vida, você se afeta menos com o que estão fazendo. Então, a questão é, constrói você. E o luto acontece naturalmente. Só isso que eu queria falar. Ponto é isso, gente. Escolhe a sua luz. Ok? Olha o que é uma pessoa desperta, ó. Sarinha Moura. É verdade, nas igrejas evangélicas estão cheias de narcisistas, tudo eles tiram selfie para mostrar nas redes sociais. Ó, isso é que é pessoa desperta, você já consegue enxergar logo. Tudo que faz, ó, bota, olha, estamos evangelizando, põe na rede social. Olha, estamos de camisa de uniforme. Olha, estamos distribuindo um livro. Puro narcisismo, né? É para dizer, vejam a minha santidade, mas por trás, meu amigo, só Deus sabe. Narcisismo é um distúrbio de personalidade? Sim, Gisele, é um distúrbio de personalidade. Todos nós poderíamos virar um narcisistas. Todos nós temos problemas na família. Agora, a escolha de adoecer, de ter uma personalidade tóxica e perseguidora de outras pessoas é uma opção, né? Que você não foi obrigado, mas tem gente que foi para o lado de lá, não sei por quê. Não sei por causa de quê foi. Minha mãe é doente, toma 15 remédios por dia, tem mal de Parkinson e vive pedindo a morte. Exatamente. Elas se apoiam muito na doença, mas normalmente é uma doença lá no finalzinho, quando a ficha dela cair, do que ela fez a vida inteira, ela vai ter alguma doença que a desconecte da realidade, beleza? Uhum. Estava muito confusa, assisti uns 20 vídeos, é muito louco. O interessante, Sheila, é que os comportamentos são tão idênticos que quando você fala, mas peraí, eu passei por isso. Mas peraí, cortava o seu cabelo curto? Cortava o meu curto também. Mas você também não tinha tênis? Você também não teve sutiã absorvente? Mas você também. É tudo muito idêntico. Por isso que eu falo que deve ter uma base espiritual, porque É bizarro assim, demais. é bizarro, porque as coisas são muito iguais, entendeu? Bom, eu acho que nós já acabamos, né? Acho que é isso. Beijo, Dominho. Beijo, Dominho. Seja bem-vindo. Dominho, eu não era inscrito no seu canal, acabei de me inscrever. Ah, sim, Dominho tem um canal maravilhoso.
Gente, eu acho que eu já respondi bastante coisa. Para quem não sabe o que é mãe narcisista, dá uma estudada, tá bom? E se você tem sua mãe, sabe, perfeita, sua família que te apoia, uma família unida, levanta a mão para o céu e agradeça a Deus, porque nem todo mundo tem, tá bom? Tem uma família que ela foi desunida, programada para ser desunida, e acusavam pessoas da desunião que não tinham nada a ver com isso. Então, assim, é uma dinâmica muito tóxica e problemática, tá bom? E não julgue quem tem também uma família narcisista, não julgue quem tem um pai narcisista, não julguem quem tem uma mãe narcisista. Se você não sabe o que é isso, amigo, não julgue, Isso, porque o empatia. negócio crie simpatia. Pare para pensar que se você encontra uma mulher vítima de um abuso sexual, você não vai dar uns tapas nela, você vai dar um abraço nela, você vai levá-la na delegacia para fazer uma denúncia. Então, quando você vê uma filha de mãe narcisista ou um filho de um pai narcisista, abraça ele, beija ele, entendeu? Ele precisa de ajuda, ele não precisa da sua condenação. Ele já foi condenado a vida inteira, entendeu? Ah, falando contra a mãe. Ah, isso aí é falando contra o pai. Cadê o honrar pai e mãe? Vou terminar com um versículo. Nem sei se a Tari gosta de versículo, mas vamos lá. Eu vou terminar com Colossenses 3:21. Colossenses 3:21. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Sabe o que significa ânimo no dicionário? Deus dentro. Quando os pais irritam os seus filhos, eles perdem Deus dentro e ficam completamente desprotegidos. É isso aí. Ordem de Papai do Céu vem junto com honrar pai e mãe. Todos dois têm que andar ali fazendo a sua parte. Não adianta um fazer e o outro não fazer. A partir do momento que você irrita seu filho, ele perde Deus dentro, ele perde a sua luz. Graças a Deus, né, Tari? Nem todo mundo perde. Graças a Deus, algumas escapam. E aí, gente, uma coisa também, a gente não pode, enquanto sociedade, ficar, nossa, você viu no jornal que uma mãe fez uma coisa monstruosa contra o seu próprio filho? Aí fica todo mundo falando sobre a mãe monstruosa, porque quando dá ibope e é entretenimento, é legal mães matarem seus filhos e fazerem isso, aquilo. Mas aí quando é uma pessoa que vem para você e fala, cara, eu tô sofrendo algumas coisas com a minha mãe, aí ela é uma péssima filha ingrata. Então a gente tem que ter um pouco de coerência também no nosso discurso, como que num momento você está achando o máximo ter mães horríveis para você comentar com as suas amigas e no outro momento aquela pessoa que está precisando de um pouco de compreensão, nossa, ela é uma filha ingrata. Ou você reconhece que tem mães que não são capazes de amar da forma que a filha precisa, ou você não reconhece. Esse 2 pesos, 2 medidas aí tá um pouco incoerente, entendeu? Então vamos entender, ser humano com útero funcionando ou não, é só um ser humano. Não é nem o demônio, o capeta em si, não dê esse poder para ela, porque você tem o poder de se salvar, não dê o poder para ela de achar que ela vai te destruir, falando que, nossa, ela tem como me dominar, e também não santifique, não é? Ser humano já está de bom tamanho. E é interessante, né, Tari, que as pessoas, ainda mais na cultura católica, né, mãe, Santa Maria, mãe de... Não, gente, mãe é só uma mulher qualquer que engravidou. Ela pode ser muito boa ou ela pode ser muito ruim. Não é porque gestou um filho santa, não é santa, tá bom? Uma pessoa qualquer, simplesmente engravidou. Ela pode ser muito maravilhosa ou não. Esse pai, parabéns, papai, parabéns por quê? Ele pode ser muito bom ou ele pode ser um traste. Nasceu traste, viveu traste, criança traste, matou todos os gatos, botou o gato na máquina de lavar roupa. E é isso que ele vai fazer com o filho. Então, assim, seres humanos tem de todo tipo, tá bom? A gente tem que parar de santificar.
Tari, você vai fazer um workshop? O que você está fazendo aí, um projeto novo essa semana? Conta pra gente. O workshop que eu falei para vocês, do Entre no Seu Poder, ele já vai começar semana que vem, tá? Então é um workshop que eu faço algumas vezes no ano, então não está sempre aberto. Então, para quem tem interesse em participar, Tari, me identifiquei. Curti a sua abordagem, curti o seu jeito de trabalhar com esse assunto. Eu preciso de apoio. Estou confusa, não estou sabendo o que fazer sozinha. Venha participar do workshop, vá no meu site tarianarocha.com.br, está lá o workshop Entre no Seu Poder, o carrinho de compra já está aberto e a gente começa semana que vem. Nos meus perfis também, se você for no Facebook, é Tari Rocha ou Tariana Rocha, em qualquer post meu vocês vão encontrar o link para o workshop. No Instagram é Tariana_Rocha, vocês vão encontrar o link para o workshop na minha biografia. E tem até o dia 1, hein, para comprar, para quem quiser participar aí da turma. Tari, eu queria te agradecer por você estar aqui. Tão bondosamente você abriu assim a porta da sua casa, nos recebeu tão bem. Eu nem tive tanto tempo para trocar ideias com a Tari. Esses dias foi tão corrido para mim, falamos só o basicão, e mesmo assim ela aceitou com toda a boa vontade, veio aqui, deu um show, porque a Tari, quando abre a boca, ela dá um show, né? Então a Tari veio, deu o show dela, lindamente. Gente, essa mulher é demais. Queria te agradecer muito pela sua boa vontade de estar aqui com a gente hoje. E eu espero que você volte mais vezes, tá bom? A casa está aberta para você. E eu quero desejar muito sucesso para o seu canal, muito sucesso para o seu trabalho, tá bom? Você é uma pessoa maravilhosa, iluminadíssima, e gente como a gente, sobrevivente, né? Luz, vamos gerar luz e sobreviver, gente, que a gente ajuda outras pessoas a sobreviverem também. Pri, muito, muito, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu sempre agradeço do fundo do meu coração, de todo mundo que está tendo a coragem de falar abertamente, não é? E de validar o desejo muito natural das filhas de se distanciarem. Porque a gente tem que entender que é válido e é pela sua sobrevivência emocional. Muito obrigada para todos vocês que estavam aí também acompanhando a gente, tá, gente? Beijinho para todos vocês. Rubens disse assim, Rubens Júnior, Prisca, você é muito linda, tomara que você faça 6 filhos. Amigo, eu tô no luto do filho 1 ainda, no 0, melhor dizendo, no filho 0, né? É o luto de você passar pelo trauma de ser uma filha narcisista, e é o trauma de talvez não conseguir ser mãe, tá? Eu tô vivendo esse luto nesse momento. Não porque eu não consiga ter filhos, não porque eu não tenha saúde para ter filhos, não porque eu acho que eu não vou conseguir dar conta de um filho, não, é por causa de marcas, entendeu? E esse também é um luto que a gente tem que viver. Ou a gente enterra a maternidade, ou a gente assume e faz um show e tem 6 filhos e é a melhor mãezona deste mundo. Não sei o que será de mim. Também não sei, gente. Estamos no luto aí. Eu tenho gatos. A Tari tá no luto? Eu tenho gatos, cuido de gatos. Eu tenho 2 gatos. Bate aí, Tari. Somos mãe de gatos. É mais fácil cuidar de gato. Meu, de rua, enfim. Gatos. Gente, já estamos aqui há quase 2 horas, ou mais de 2 horas. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela presença. Nós chegamos a ter 120 pessoas aqui. Tari, você é um sucesso e eu espero que tudo dê certo para você. E que a gente volte a se falar mais vezes, sempre que você desejar, tá bom? Sucesso, amiga. Um beijão. Obrigada, gente. Beijinho.